O Império Romano, uma das maiores potências da história, influenciou o mundo de maneiras inigualáveis. Sua queda no século V marcou o fim de uma era e o início da Idade Média. Mas o que teria acontecido se Roma nunca tivesse caído? Como o mundo seria hoje se o Império Romano ainda estivesse de pé, moldando o curso da história? Este roteiro explora cenários fascinantes, analisando como a política, a cultura, a tecnologia e as fronteiras teriam evoluído sob um império que jamais conheceu o declínio. Se o Império Romano não tivesse caído, é provável que sua expansão territorial tivesse continuado. As fronteiras do Império, que já se estendiam por toda a Europa, partes da Ásia e norte da África, poderiam ter alcançado áreas ainda mais remotas, como as Américas, graças ao avanço de suas técnicas de navegação. Roma teria mantido seu controle sobre vastas regiões, consolidando um domínio global que mudaria completamente o mapa geopolítico atual. Isso teria afetado o desenvolvimento de nações modernas como a Inglaterra, França e Alemanha. A infraestrutura romana, como estradas, aquedutos e sistemas de esgoto, era uma das mais avançadas de seu tempo. Se o Império tivesse continuado, essas obras de engenharia teriam se espalhado por novos territórios, permitindo uma conectividade ainda maior entre as províncias. As cidades teriam crescido ainda mais, e o avanço das tecnologias de construção romana teria moldado o desenvolvimento urbano por séculos. Grandes cidades modernas como Londres, Paris e Constantinopla provavelmente teriam se desenvolvido como metrópoles romanas. As legiões romanas, conhecidas por sua organização e disciplina militar, teriam se adaptado às novas tecnologias e técnicas de guerra ao longo dos séculos. Com o surgimento da pólvora e das armas de fogo, o exército romano teria evoluído para integrar essas inovações em seu arsenal. A militarização contínua do Império, aliada ao seu conhecimento tático, teria garantido a permanência de Roma como uma das forças militares mais poderosas do mundo, influenciando o desenvolvimento de guerras modernas. O Império Romano, que já promovia a integração de diversas culturas sob seu domínio, teria continuado a unificar linguisticamente seus territórios. O latim, que já era a língua franca do Império, provavelmente teria evoluído para algo ainda mais padronizado, servindo como base para as línguas modernas de maneira mais uniforme. Isso teria criado uma cultura globalizada precoce, onde diferenças culturais e linguísticas seriam minimizadas. O latim teria permanecido como a língua oficial da diplomacia e da ciência, promovendo uma unidade cultural única. Roma já estava em processo de cristianização antes de sua queda, com o cristianismo se tornando a religião oficial do Império. Se o Império tivesse continuado, o cristianismo romano teria se expandido por todo o mundo, influenciando profundamente a religião e a política globais. O poder da Igreja Católica poderia ter se entrelaçado ainda mais com o poder imperial, criando uma fusão de autoridade religiosa e secular. Essa união teria moldado a moralidade e as leis das civilizações sob o controle romano. O Império Romano era conhecido por seu pragmatismo em termos de tecnologia e ciência. Se o Império tivesse continuado, a evolução científica poderia ter ocorrido mais rapidamente. A construção de estradas, aquedutos e estruturas monumentais teria incentivado o desenvolvimento de novas técnicas de engenharia e arquitetura. Com a estabilização das fronteiras e o controle sobre vastos recursos, Roma teria investido em avanços tecnológicos, como a engenharia mecânica e hidráulica, influenciando o que hoje conhecemos como Revolução Industrial. Se o Império Romano tivesse persistido, é provável que suas relações com outras potências mundiais, como a China e as civilizações da Índia, tivessem sido muito mais estreitas. O comércio com o Oriente, através da Rota da Seda, teria continuado a florescer, e Roma poderia ter desempenhado um papel central no comércio global. A interação com outras civilizações avançadas teria criado uma troca constante de conhecimento e cultura, influenciando o desenvolvimento de uma ordem mundial mais integrada e menos fragmentada.
Com o Império Romano mantendo sua posição central, é possível que outras religiões do mundo tivessem evoluído de maneira diferente. O zoroastrismo, o islamismo e o hinduísmo poderiam ter sido profundamente afetados pela presença romana nas regiões onde floresceram. A imposição de leis romanas e a presença de uma autoridade imperial centralizada teriam moldado a prática religiosa de muitas regiões. O paganismo e outras crenças locais poderiam ter sido suprimidos ainda mais rapidamente, acelerando o processo de cristianização. A continuidade do Império Romano teria proporcionado uma evolução contínua das artes e da filosofia clássicas. A tradição greco-romana, que já influenciava a literatura, o teatro e a arquitetura, teria moldado o Renascimento de forma mais direta. Sem a queda de Roma, a Idade Média como a conhecemos talvez não tivesse ocorrido, e o desenvolvimento artístico teria seguido um caminho mais linear, preservando e expandindo os avanços filosóficos e artísticos da antiguidade. O Império Romano dependia fortemente do trabalho escravo para sustentar sua economia. Se o Império tivesse continuado, a escravidão provavelmente teria persistido por muito mais tempo, retardando o avanço de movimentos abolicionistas. No entanto, à medida que a economia mudasse e novas tecnologias fossem implementadas, o uso de escravos poderia ter diminuído. O impacto econômico dessa continuidade imperial teria sido imenso, moldando o sistema monetário e financeiro global de maneiras que hoje são difíceis de imaginar. A queda de Roma foi em grande parte causada pela pressão de invasões bárbaras e pela incapacidade do Império de manter suas fronteiras seguras. Se Roma tivesse mantido sua força, é provável que tivesse consolidado suas defesas e neutralizado ameaças externas de maneira mais eficaz. Povos como os visigodos, vândalos e hunos poderiam ter sido integrados ao Império de forma pacífica, com suas culturas e forças militares sendo assimiladas. Isso teria evitado os grandes deslocamentos populacionais e a fragmentação que marcou a Europa após a queda. Se o Império Romano tivesse persistido, é possível que uma verdadeira ordem mundial tivesse surgido, com Roma controlando não apenas o Ocidente, mas influenciando vastamente o Oriente e além. A criação de um sistema de leis e governança centralizadas teria unificado o mundo sob um império global, onde as disputas territoriais e guerras entre nações seriam minimizadas. A Pax Romana teria se estendido por séculos, criando uma era de relativa paz e prosperidade global. Imaginar um mundo onde o Império Romano nunca tivesse caído nos leva a refletir sobre como os eventos históricos moldaram a civilização moderna. A continuidade de Roma teria alterado profundamente a política, a cultura, a religião e até o desenvolvimento tecnológico. Embora o Império tenha caído, seu impacto é inegável, e a pergunta, e se Roma nunca tivesse caído, nos permite explorar os múltiplos cenários possíveis de um mundo governado por uma das civilizações mais poderosas da história. Até a próxima!